Nada é impossível, Pai. Glorificado, glorificado é o nome de Jesus, amém? Amanda, Carol, boa noite. A Érica, sejam bem-vindas. Vamos falar, pessoal. Já chamaram as pessoas, já convidaram as pessoas para que possamos ouvir, entender um pouquinho mais sobre essas doenças emocionais, aquilo que nos atrapalha, aquilo que a nossa mente, às vezes, muitas vezes, a nossa mente fica perturbada. Então, a sociedade, ela sempre vem evoluindo. Mas eu quero dizer que o ser humano sempre teve essas questões pessoais, porque sempre foi ser humano. Cada um de nós, desde a época da criação, a gente agiu de uma maneira, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa sociedade, e as coisas foram transformando. E aí, com essa transformação, vão passando décadas, vão passando séculos. Nós estamos no século 21. E o século 21, em especial por causa dessa tecnologia super avançada, o que aconteceu? Houve novos meios de comunicação, pessoas estão gerando novas séries de problemas comportamentais, problemas físicos, problemas emocionais. Então, nós estamos nos referindo a algumas doenças do século 21. Eu não vou citar todas as doenças, porque uma hora é muito pouco para falar sobre todas as doenças. Mas eu pergunto para que você possa refletir aí na sua casa. Como que anda a sua rotina? Como que anda o seu dia a dia? Como que a sua rotina tem influenciado na sua vida atual? Há muitas pessoas que dizem assim, eu trabalho demais, eu não tenho tempo de orar. Há pessoas que dizem, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu trabalho tanto que eu fico tão cansada que eu não consigo, eu deito na cama para orar, eu já não tenho vontade. E aí outras coisas, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para comer direito. E com isso vai vindo as doenças e com isso vai vindo as questões, vão enchendo a nossa cabeça. Então, ou seja, a facilidade, a presença da tecnologia fizeram com que as pessoas se esforçassem menos. Olá, Leca, Deus abençoe, seja bem-vinda. E aí, as pessoas se esforçam menos, cada vez menos, chega ao ponto do sedentarismo. E aí surgem as depressões, surgem as doenças chamadas como doenças do século, que é depressão, obesidade, trombose, ansiedade e insônia. Essas são as doenças, mas se você for pesquisar, a grande parte da população tem esse tipo de doença. Outro aspecto que é interessante, que vem trabalhando bastante, é o trabalho desgastante. Quando você trabalha demais, você chega numa exaustão tão grande, numa exaustão de cobrança, e isso torna-se cansativo para você, e isso a sua cabeça não tem tempo mais para meditar ou para pensar em outras coisas. E isso faz com que a nossa cabeça entre em pane. É como se fosse um sistema de computador. Se você jogar muita informação, ele vai ficando mais lento, mais lento, mais lento e vai travando, travando e chega uma hora que ele trava. A nossa mente não é diferente. Nós precisamos aprender a separar as coisas, a gerenciar as nossas emoções. E muitos de nós não sabemos gerenciar as nossas emoções, porque a maior parte das pessoas são emotivas, sentimentalistas. A maior parte de nós agimos pelo sentimento, nós não agimos pela razão. E existem horas, eu ainda arrisco dizer que grande parte do nosso dia a gente precisa agir pela racionalidade, não pelo sentimentalismo. Porque o sentimentalismo envolve o coração. E o coração a gente sabe que é as emoções, e as emoções estão na nossa mente. Então a gente vai agir pela emoção da mente. E quando eu ajo pela emoção da mente, isso não dá certo. Tem algumas atitudes que vão dar errada. Então eu vou citar algumas doenças aqui para que a gente possa... São as principais, tá? As principais aqui.
Como eu estou falando na questão do trabalho, de um trabalho desgastante, excessivo, uma excessividade de expectativa social, uma preocupação com o futuro, o que vai acontecer amanhã, o que não vai. A palavra de Deus diz, não vos ansieis pelos dias de amanhã. Não fica preocupado o que vai acontecer amanhã. Jesus disse assim, olha para os lírios do campo, olha para os pássaros. Eles não têm quem alimentam eles, eu alimento eles e frutificam. Eles dão flor, os lírios. Mas a gente sempre quer estar preocupado, porque a gente sempre quer estar no controle. Existem pessoas extremamente controladoras. E essas pessoas que são controladoras sofrem. Ah, como sofre. Porque eu começo a dizer que não consegue controlar nem a própria vida. Quem dirá o comportamento do outro? Quem dirá o que vai acontecer com o outro? Um exemplo recente disso, que está acontecendo na nossa política, todo dia tem algo inesperado que a gente nunca imaginou. Nem o presidente imaginou que o Sérgio Moro pediria demissão. Não estou aqui para fazer política, eu estou querendo mostrar que ninguém está no controle de nada. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ou a gente crê em Deus, ou nós vamos viver sofrendo. Por quê? Porque nós não conseguimos controlar todas essas coisas. Então, uma das questões que eu quero falar com vocês é uma doença que chama Síndrome de Burnet. O que é isso? É a pessoa chega numa exaustão de uma condição de trabalho tão desgastante, um esgotamento mental de tal forma, né? E o estresse gerado pelo excesso de cobrança. Sabe quem teve essa doença recentemente? Fernanda Brum. Fernanda Brum foi diagnosticada com Síndrome de Burnet. Não é fácil mesmo você dirigir uma igreja. Ela tem gravações de CDs, então muitas coisas, né, para tomar conta. E se a gente não cuidar da nossa emoção, porque nós somos seres humanos, nós precisamos parar para cuidar das nossas emoções. Se a gente não parar para cuidar das emoções, um dia vai dar zica. Um dia vai acontecer alguma coisa, a gente vai entrar em colapso. O nosso cérebro entra em colapso ao ponto da gente não conseguir mais gerenciar as nossas emoções sozinhos, ao ponto da gente necessitar de um profissional, que no caso é o psicólogo. O psicólogo, ele é o profissional indicado para fazer você aprender a gerenciar suas emoções. O que é meu, o que é do outro. Tem gente que fica carregando o problema que é do outro e as costas pesam de uma tal forma que ela mesma não consegue se mexer. Ela esquece dela e começa a tentar resolver o problema do outro. E quando ela vê, o outro está indo bem, caminhando e ela está cheio de problemas. Por quê? Porque o cérebro não consegue pensar, a nossa mente não consegue processar todas essas informações. Outra doença que eu queria falar aqui é transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma preocupação excessiva, a ponto de ser desproporcional. Ou ela é uma preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, e a pessoa fica nervosa, e o que vai acontecer, eu não sei se eu vou ter, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, lojistas, funcionários, pessoas que são autônomos, tá todo mundo desesperado. Quem trabalha em fábrica, ninguém sabe o que vai acontecer. Vai trabalhar, fica em casa e gera essa ansiedade. Então, eu digo que o transtorno de ansiedade hoje, ele não chega a ser igual da depressão, porque a depressão ele é o maior. Mas o da ansiedade, ela tá ali, logo abaixo da depressão. Porque a ansiedade, gente, deixa a pessoa num nível de estresse altíssimo. Faz a pessoa pensar coisas, faz a pessoa imaginar coisas. A cabeça da pessoa não descansa. A cabeça de um ansioso não descansa, gente. É um sofrimento sem fim. A cabeça de uma pessoa que é ansiosa fica o tempo todo trabalhando. Ela deita na cama para dormir, ela fica pensando: o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu tenho que ir no banco, amanhã eu tenho que levar a criança na escola, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Calma, calma. Amanhã ainda não chegou. A palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Então tenha calma. Gerenciar as emoções é eu aprender a conversar comigo e dizer: ei, pera,
Hoje é o dia de hoje, amanhã é um outro dia. Aí, então, transtorno de ansiedade, outro transtorno, obesidade. Por que as pessoas estão ficando tão obesas? Come mal, come fora de hora, não se exercita. Hoje em dia as pessoas não precisam sair de casa, né? Tudo é delivery, delivery. Comida é delivery, até roupas, né? Roupa, sapato, qualquer coisa que você queira comprar, tem gente que leva na sua casa. Então, não se faz muito exercício. Ou por excesso de trabalho, pessoas que ficam o dia inteiro sentadas atrás de uma mesa, trabalhando, não tem tempo para fazer exercício físico, e isso vai acontecendo, isso vai deixando a pessoa o quê? Obesa. Come fora de horário, muito lanche, fast food, drive-thru. Então, tem de tudo, gente. Então, a má alimentação chega na questão da obesidade. Mas eu não posso deixar de dizer para você que uma pessoa ansiosa também pode levar à ansiedade. Uma pessoa a obesidade, desculpa. Uma pessoa com depressão também pode chegar ao nível de obesidade. Por quê? Porque a pessoa faz da comida o objeto dela, o objeto de prazer. Então, uma pessoa que é ansiosa, tem gente que tem ansiedade dos dois tipos. Tem ansiedade que tira fome e tem ansiedade que come demais. A pessoa não come porque está com fome. A pessoa come porque tem fome emocional. Já ouviu falar sobre fome emocional? Ela existe e está relacionado ao transtorno de ansiedade. E aqui eu quero citar com vocês a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há pelo menos mais de 350 milhões de pessoas no mundo com depressão. É um número super alto. Essa doença ela é definida como um transtorno mental comum que apresenta algumas principais características. Então eu vou dizer aqui algumas principais características da depressão. Tristeza constante, ausência de prazer, perda de interesses de atividades cotidianas, perda de interesse do trabalho, perda de interesse no casamento, perda de interesse em uma atividade física, perda de interesse nas pessoas de um modo geral, cansaço excessivo, uma angústia frequente, aquele nó na garganta que vem da pessoa, aquela pessoa, ela precisa respirar e ainda aquela coisa não passa dela. Oscilações de sentimentos de culpa e baixa autoestima. A pessoa que está depressiva, ela acha que tudo é culpa dela. Tudo que acontece, se está chovendo é culpa dela, se não está também é. Uma baixa autoestima, se acha feia, se acha gorda, acha que não é capaz de fazer as coisas. E ainda falta ou excesso. A pessoa pode ter muito apetite ou pouco apetite. E o sono a mesma coisa. Pode ter muito sono ou pouco sono. Como que se dá a depressão? Você acha que a depressão se instala da noite para o dia na vida de uma pessoa? O que você acha? Vamos interagir aqui um pouquinho? Alguém de vocês já passou depressão? Alguém pode falar aí, se não tiver vergonha? É muito difícil a pessoa, quando ela está depressiva, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de um profissional. Muitas vezes a depressão ela é tratada com um psiquiatra, para dar uma medicação para a pessoa dar uma levantada, juntamente com a psicoterapia. Mas a gente não pode esquecer da palavra de Deus. Então eu estou falando primeiro das doenças e eu já vou dar os exemplos aqui da palavra do Senhor. Então, ou seja, junto com a depressão, a Beatriz, né? A Beatriz, obrigado Beatriz por ter falado. É muito ruim a pessoa depressiva, a pessoa não tem vontade para nada, a pessoa para a vida dela. E algumas pessoas que não entendem o que é ter depressão, algumas pessoas acham que é frescura. Olha lá, tem a Maria, ô Jesus, a Maria já foi curada em nome de Jesus. Tem familiares que acham que a pessoa que está com depressão
é frescura. A pessoa não tem vontade de fazer nada, gente. Não tem, perde a vontade de fazer tudo. É muito complicado. Mas vamos lá. Junto com a depressão vem também a síndrome do pânico. São pessoas que têm um transtorno fóbico de medo, fobia é medo. E ela faz parte desses sintomas que desencadeiam os excessos de ansiedade causados por circunstâncias que, embora não provoque perigo, mas a pessoa produz um desespero e um sofrimento tão intenso dentro da mente dela que ela chega a sentir isso. Então, a síndrome do pânico, ela tem alguns sintomas específicos, que é o coração acelerado, que a gente chama de taquicardia, falta de ar, tremores, suor excessivo, desconforto abdominal, pode surgir gases e náuseas, vontade de vomitar. A Érica também. Obrigado, pessoal, por compartilhar conosco. Ainda bem que vocês tiveram. E vocês sabem que realmente não é fácil uma pessoa que passou por depressão. Então, como é que se instala, gente, a depressão? É da noite para o dia? Não. A depressão, ela se instala na sua vida, em algum determinado ponto que aconteceu. Ou um sofrimento lá atrás, ou alguma questão sua da infância que você vem carregando ao decorrer da sua vida, ou alguma situação de perda, de repente você perdeu alguém da sua família, não conseguiu superar esse luto, pode entrar em depressão por isso, porque entra numa tristeza profunda. A tristeza do luto, ela é diferente da tristeza da depressão. O luto, ele é preciso viver o luto, para que a pessoa passe por aquele momento. É o momento dela sentir realmente que ela perdeu aquela pessoa. Mas tem muitas pessoas que ainda, como é que eu vou dizer, sofrem. A pessoa já morreu 10, 15, 20 anos e ainda sofre o luto. Aí já torna-se patológico, aí já torna-se doente. A pessoa fica doente, já entra num processo depressivo. Então a tristeza da depressão é uma coisa e a tristeza do luto é outra, totalmente diferente. O luto, ele dura, em média, na vida de uma pessoa 6 meses. 6 meses é o período suficiente para a pessoa trabalhar aquele luto interno, entender que um dia todos nós vamos. Agora, passou de 6 meses, tem 1 ano, 2 anos, a pessoa ainda está sofrendo por aquele ente querido que se foi, aí ela precisa de ajuda. Então, se você conhece alguém que está assim, você precisa indicar essa pessoa para buscar uma ajuda psicológica. Ou levar ela até Jesus. Porque assim como nós cantamos e adoramos aqui, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Eu já vi um testemunho de uma pessoa numa igreja nossa ser curada de depressão só frequentando os cultos. Nós conversamos com ela uma vez como psicólogo. E uma vez, nem conto como que se isso fosse uma sessão. E ela pegou firme no evangelho e se entregou de verdade e foi trabalhando, e ela foi curada pela palavra. Diga graças a Deus aí onde você está. Glorificado é o nome de Jesus. Jesus cura toda ferida, Jesus cura tudo que não presta. A depressão, ela é uma ferida interna. Mágoa, ressentimento, rancor, ódio, frustração, decepção, não aceitação, tudo isso leva à depressão. E todos esses sentimentos que eu tô falando aqui com vocês, se a gente permanecer dentro de nós, vai adoecendo o nosso próprio corpo. Nosso corpo pode ser adoecido através desses sintomas. Então é muito perigoso. Por isso que eu digo que a gente tem que tratar. Uma das questões que eu coloquei aqui a principal questão é a conscientização. Gente, quero falar aqui com vocês sinceramente. A gente só pode ajudar uma pessoa quando ela aceita ajuda. Se a pessoa não aceitar ajuda, não tem como ajudar a pessoa. Isso serve para Jesus, isso serve para terapia, isso serve para uma pessoa que é viciada e que precisa ser internada numa clínica. Enquanto essa pessoa
não reconhecer que ela precisa de ajuda, não tem como ajudar essa pessoa. Eu já atendi pessoas que sentavam aqui no meu consultório e diziam assim, eu tô aqui, mas eu não sei porque eu tô aqui, porque eu não preciso estar aqui. Então você tem que trabalhar essa pessoa. Ou você vai conscientizar ela, ou ela vai embora e não volta mais para o consultório. Porque não tem como você tratar alguém que não queira ser tratado. Então o primeiro passo é a conscientização, seja da palavra, seja da cura, né? Qual é a conscientização? Nós vamos orar daqui a pouquinho para que o Espírito Santo traga à sua memória o que é que está te deixando com esses sintomas. Tem outros, tem um monte de sintomas, um monte de transtorno que eu coloquei aqui. E cada um de nós, gente, eu digo assim, ó, eu digo que hoje, não é porque eu sou psicóloga, mas todo mundo deveria de passar pela psicologia, por uma terapeuta. Sabe por quê? Porque tem coisas mal resolvidas dentro da gente. A igreja, ela é uma bênção. E se a pessoa consegue entregar para Deus e fazer esse movimento de entrega, de resiliência, de pensar, de meditar, amadurecer pensamentos, olhar para o passado dela de uma forma diferente, a pessoa consegue seguir em frente. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Não tem gente que tem muita dificuldade de olhar para si. Quando a pessoa vem para a terapia, ela vem para olhar para si. Então, olhar para si é muito dolorido, porque a visão que eu tenho de mim não é a mesma que você tem de mim. Pensa assim, ó, essa sou eu, essa é a maneira com que vocês me veem e essa sou eu. Não encaixa, não tem o encaixe, deveria de ser assim. Mas não é, é assim. Por quê? Porque a forma que nós nos vemos não é a forma que o outro nos vê. Há uma distorção nisso. E isso, por isso que gera brigas, gera frustrações, gera decepções. Então vai gerando tudo isso na nossa vida. Então ou eu aprendo a gerenciar as minhas emoções, ou eu aprendo a gerenciar tudo aquilo que acontece na minha vida, ou eu vou sofrer. Eu vou ficar carrancuda, eu vou ficar com raiva, eu vou ser muito sentimentalista. Ai, porque eu não gostei do que aquela pessoa falou pra mim. Ai, porque aquela pessoa falou comigo com mais grosseiramente. Ai, eu não aceito isso na minha vida. Ai, porque aquela pessoa tá falando mal de mim. Ai, porque aquela pessoa tá fazendo fofoca. Gente, pense em você. Os outros sempre serão os outros. Então, o primeiro passo é a conscientização. O primeiro passo é a conscientização. Ou você se conscientiza do que está acontecendo na sua vida e busca ajuda, seja ela psicológica ou espiritual. Ou você vai ficar para trás, infelizmente. Você vai ficar para trás aí, jogado numa cama, ou você vai ficar aí à base de remédio. Tem gente que vive à base de remédio, acorda, toma remédio, dorme, daí um pouco toma remédio de novo e vive à base de remédio. Para quê? Para não entrar em contato com a realidade. Tem pessoas que têm pavor de entrar em contato com a realidade, porque é dura demais. Tem realidades que são muito duras. Então a pessoa, perna para quem te quer, a pessoa foge, porque não quer entrar em contato com aquilo. A conscientização é o primeiro passo para que você possa se curar. Outra coisa, o problema não é sentir o sintoma ou estar doente. O problema é não buscar ajuda, que é o que eu estou dizendo agora para vocês. Tem pessoas que não buscam ajuda de forma nenhuma. Tem gente que fala assim, tá sofrendo, tá passando por um problema difícil, tem um tipo de ensinamento, e aí eu chego para você e digo assim, ei, Jesus Cristo te dá saúde, deixa eu te mostrar um Jesus diferente, deixa eu te mostrar um Jesus que cura, e você tá preso dentro de uma caixinha dizendo assim, não, eu tenho a minha religião. Religião não leva ninguém a lugar nenhum. O que leva é a libertação da mente. O que leva é você olhar a vida com outros olhos. O que faz você ser feliz. Hoje em dia, se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui comigo online, e você pode fazer esse teste, pergunte para qualquer pessoa que esteja ao seu redor, o que você quer na vida? A maioria, não posso dizer todos, mas a maioria vai dizer, eu quero ser feliz. E gente, o que precisa para a gente ser feliz?
Tem pessoas que precisam de carros, de casas, de dinheiro, de ir para shopping. Tem pessoas que precisam ter paz interior. Se é isso que você precisa buscar a palavra. Gente, Jesus Cristo, ele preenche todo vazio. Não importa se você foi rejeitada quando você nasceu, não importa se sua mãe te abandonou, não importa se te trataram mal, se você foi abusado, não importa o que aconteceu com você. Isso passou. Não importa se teu marido te traiu, não importa se as pessoas que você confiou traiu a sua confiança. O que importa é que hoje você precisa ter uma saúde emocional equilibrada para que você consiga viver feliz. Quantos anos você tem hoje? Qual é a sua expectativa de vida? Eu tenho mais 20 anos, eu tenho mais 40, eu tenho mais 60 anos. Eu tenho 38, vou fazer 39 mês que vem. Viu? Presentinhos para mim. 39, gente, eu quero ter pelo menos 60 anos pela frente. Eu quero chegar nos 100 anos. Em 60 anos eu tenho muita caminhada para fazer, eu tenho muita gente para ajudar, eu tenho muito o que fazer. Muita coisa eu tenho, muita coisa. 60 anos. Ei, sabe o que é isso? Eu tô falando isso de mim, que eu tenho 39, com mais 60 vão para 99. Gente, será que eu não posso chegar nos 99? Claro que eu posso. Como? Cuidando da minha saúde emocional, cuidando do meu corpo. Gente, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu quero confessar aqui para vocês, eu tomei consciência disso. Nós também passamos por problemas. Então, passei por alguns problemas, todos nós passamos. A questão é sair dele. E para sair desses problemas só precisa de uma coisa: atitude. Eu percebi isso porque isso aconteceu comigo. Eu estava presa numa rede de pensamento, numa cadeia de pensamentos ruins. Parece que Satanás estava com aquele... Eu ainda vou falar sobre isso. Eu vou gravar um vídeo sobre isso ainda. Satanás estava com um espírito de intimidação sobre a minha vida. Mas quando eu tive consciência disso, eu disse, aqui não mais. Na minha vida, não mais. Por isso que a conscientização do que acontece com você, ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Importantíssima a consciência do que você vai fazer, do quais são os seus planos. Não é porque Deus, não é para você ficar preocupado com o dia de amanhã, mas não significa que você não deve fazer planos. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, gente. E outra coisa, que para mim é essencial. Todos nós sofremos coisas na nossa vida, sentimentos, emoções do nosso passado. Mas passou. Olha o nome, passado, passou. Nós precisamos aprender a olhar para o nosso passado de uma forma diferente. A mudança de olhar do meu passado pode fazer o meu futuro diferente. Então, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que às vezes você tá preso, ai, porque me fizeram mal? Ai, porque aquela pessoa fez isso pra mim. Ai, porque aconteceu isso. Ei, hello! Sai dessa! Sai dessa! Nós precisamos aprender a liberar perdão. Nós precisamos aprender a limpar o nosso coração. Mas nós estamos com o nosso coração preto. Tem até uma musiquinha que eu canto pra Débora que fala, que essa musiquinha fala assim, que se o nosso coração tá preto, ele tá maldoso. Então ele tem que ficar vermelhinho, no sentido da criança, né? Pra criança entender. Limpa seu coração, meu querido, minha querida. Limpa seu coração, liberte-se da trava. Sabe o que acontece com a gente? Tem uma palavra que chama sofisma. Eu não sei se todo mundo sabe o que é sofisma. Sofisma é uma crença que foi criada desde quando você era pequena. E ela torna-se um muro dentro da sua cabeça.
Sabe, é como se a sua cabeça ficasse quadrada, tapada, os seus olhos ficassem tapados. Isso é um sofisma. E aí você cresce com aquilo e bate o pé e fala, não, eu não mudo, não, eu sou assim e não mudo. Essa pessoa que diz que é assim e não muda, ela não tem inteligência emocional. Inteligência emocional é saber que o ser humano muda. Quem me conheceu há 10 anos atrás, não me conhece mais, porque hoje eu sou outra pessoa. Quem me conheceu um tempo atrás, quem conheceu você que está aí, falando comigo, que está aqui, me assistindo há um tempo atrás, hoje já não te conhece, porque você é uma nova pessoa. Não só porque aceitou Jesus, mas porque a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo as coisas da vida de uma forma diferente. Então é isso. Então, nosso tempo já está esticado. Eu quero deixar alguns exemplos aqui para vocês de pessoas da Bíblia que sofreram isso. Nós temos aqui pessoas, por exemplo, Elias. Elias teve depressão, ele foi ameaçado por Jezabel e ele fugiu da Jezabel, foi para dentro de uma caverna, depois ele foi para debaixo de um pé de zimbro e chegou lá e pediu a morte para Deus. Aí Deus foi lá, mandou um anjo para ele, falou, come, bebe e anda. Ele comeu, bebeu e fez o quê? Dormiu. Aí veio o anjo de novo, a segunda vez, deu alimento e fala, vai, come e bebe, porque a sua caminhada ainda continua. E com esse alimento, Elias andou 40 dias. Diga graças a Deus. Outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês. Moisés subiu no monte para orar, Deus deu para ele a tábua dos 10 mandamentos, mas quando ele desceu do monte, ele ficou muito triste com a ingratidão do povo, porque era um povo reclamão, um povo que só sabia reclamar, um povo que estava começando a fazer orgias, um povo, nossa, pensa num povo cabeça dura. Então ele chega a pedir para Deus, lá em Êxodo 32, que Deus risque o nome dele do livro. Ó, gente, ó que situação que chega, um homem de Deus, Moisés, a palavra de Deus diz que Deus falava com Moisés face a face, frente a frente. Moisés ouvia na nuvem o próprio Deus. E ele chegou a pedir para Deus para riscar o nome dele do livro. Livro da vida, viu, gente? Outra situação aqui que eu estava falando de luto, eu quero falar aqui para vocês sobre Noemi. Noemi, tá lá no livro de Ruth essa história. Noemi saiu de Belém, que era chamada Casa do Pão, e foi para os campos de Moabe. E quando ela chegou lá nos campos de Moabe, aconteceu a maior tragédia da vida dela. Ela perdeu os 2 filhos e o marido, ficou viúva de marido e perdeu os 2 filhos. Só sobrou as 2 noras com ela. A outra nora se mandou e ficou Ruth com ela. E Ruth falou, não, vamos voltar para Belém, vou voltar com a senhora, o teu Deus é o meu Deus. Só que ela ficou muito triste com essa situação. Aí, lá em Ruth, no capítulo 1, acho que é verso 26 ou 27, não me lembro exatamente, a Noemi adota o nome, sabe de como, gente? Mara. Ela fala, não vou me chamar mais Noemi, meu nome agora vai ser Mara. Sabe o que significa Mara? Pessoa amargurada. Ela começou a ser chamada de Mara, porque por tanta amargura que tinha no seu coração, porque ela perdeu a família dela praticamente inteira. Depois Ruth casou com Boaz, teve um filho, e esse filho que a Ruth teve devolveu a vida e a alegria de vida de Noemi. Então é um caso também de luto, que é o que eu estava falando para vocês, que nós precisamos superar. Outro que é de mente perturbada. Alguém de vocês tem a mente perturbada? O que é mente perturbada? Vem aquela chuva de pensamentos, aquele monte de pensamento, aquele monte de pensamento. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. O Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. SPA. É uma nova doença aí. Augusto Cury, acho que a maioria daqui conhece.
Então ele diagnosticou essa doença como síndrome do pensamento acelerado, aquela pessoa que pensa em tudo ao mesmo tempo, mas não pensa em nada. Saul era assim, ele tinha uma mente atormentada. E ainda a Bíblia diz que foi um espírito mau enviado por Deus. Não foi Satanás não, viu? Deus que enviava o espírito mau para perturbar Saul. E Saul só sentia alívio dessa perturbação quando Davi tocava a harpa para ele. Ô, gente, que é mais uma prova dessa que o louvor é uma libertação de cadeias? Então quero te dar uma dica, se você está com a mente perturbada, seja a hora que for, do seu dia, da noite, ouça louvores. A palavra de Deus diz que no meio do louvores Deus habita, Deus faz a obra, você pode ser curado. Então pense nisso. Então Saul, ele tinha uma mente perturbada, e aí sabe qual que foi o fim de Saul? Ele foi para uma batalha e viu os 3 filhos dele morrer. Viu os 3 filhos dele morrer e aí ele levou uma flechada, porque naquela época as guerras eram assim. Quando ele ficou ferido, sabe o que ele fez? Tirou a própria vida. Que triste. Uma mente perturbada pode fazer a pessoa tirar a própria vida. Eu costumo dizer que a pessoa, quando ela comete um suicídio, ela está com a mente muito perturbada. Muito mesmo. Realmente deve estar tomada pelo maligno, porque não é normal isso. Uma pessoa tirar a própria vida. Como é que a pessoa consegue se ferir a si mesmo? A dor da pessoa é tamanha que ela consegue ferir a si mesmo. A perturbação mental é tamanha que ela consegue ferir a si mesmo. E por último, esse daqui é um caso de remorso. Você já sentiu remorso na vida por alguma coisa? Como é que você ficou? A gente, quando sente remorso de alguma coisa, culpa, né? Remorso, culpa. A gente carrega um peso tão grande nas costas, mas tão grande, que isso pesa de uma tal maneira que eu vou falar para vocês. É difícil. Judas Iscariotes. Já ouviu falar? Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas. Quando ele viu o que ele tinha feito, o que ele fez com as moedas? Ele ficou para ele? Ele foi lá, ele jogou as moedas, ele devolveu as moedas. E aí bateu remorso nele. O que ele tinha feito com o Filho de Deus. Ele vendeu o Filho de Deus para ser crucificado na cruz. Por uma informação, vendeu por uma informação. Gente, o remorso de Judas fez com que ele se enforcasse. Ele poderia receber perdão do Senhor? Poderia. Mas ele preferiu se enforcar. Ele preferiu se matar, se suicidar. Então, cuidado com seus sentimentos. Então, todos esses daqui foram homens de Deus. Judas andava do lado de Jesus. Judas tinha o melhor mestre. Judas tinha o melhor ensinamento. Ele comia na mesma mesa que Jesus comia. Isso mostra que ninguém é melhor do que ninguém. Isso mostra que ninguém está ileso de passar por situações difíceis. Isso mostra que todos nós somos seres humanos e que um dia nós podemos ter dificuldades. Você só não pode permanecer na sua dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade de buscar ajuda. Vergonha. Mas você só tem 2 opções. Ou você vai ficar com a sua vergonha e doente, ou você vai buscar ajuda e buscar cura. Então agora nós vamos orar. Falta quase 10 para meia-noite. Nós vamos orar por todas as doenças. Mas primeiro nós vamos fazer uma oração de arrependimento, como nós fizemos ontem. Só assim, gente. Só assim. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Se você guardou mágoa até hoje de uma pessoa, se você tem algum ressentimento guardado de uma pessoa por muito tempo, será que não está na hora de liberar isso? Se você tem raiva de uma pessoa, que uma pessoa te prejudicou de alguma forma, será que não está na hora de liberar o teu coração? Qual a diferença do que essa pessoa fez e o que você faz? Eu estou falando no sentido de pecado.
Ah, aquela pessoa pecou, você não peca. É isso. Então, quem somos nós? Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso. E lá ele diz: perdoa aos nossos devedores, assim como eu perdoo vocês. Se você não tiver o coração misericordioso de perdoar alguém, Deus também não vai ter coração misericordioso para te perdoar. Tem pessoas que oram o Pai Nosso todos os dias, mas esquece, né? Ou então fala do nada assim, fala de uma coisa que está corriqueira já. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino significa eu preciso fazer a tua vontade, não a minha. Fala isso no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí você faz a vontade de Deus? Essa é uma outra mensagem. Então vamos orar nesse momento. Pai Nosso. Vamos orar. Se você sentiu ou sente alguma coisa, tem dificuldade de perdoar, ou se você tem algum tipo de doença emocional, se você tem depressão, síndrome do pânico, algum tipo de transtorno de personalidade, transtorno alimentar, seja o que for, se coloque diante de Deus agora, que é o momento de que a gente pode orar. Mas primeiro nós vamos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele possa derramar a cura sobre nós. Aí onde você está, na sua casa, se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser somente baixar a cabeça em relação ao próprio Deus como uma demonstração de humildade, vamos fazer isso. Nós vamos nos humilhar para Deus, pedir perdão para Deus e limpar o nosso coração. Feche seus olhos. Pai, diante do Senhor nós estamos aqui. E eu estou aqui, ó Deus, conectada com essas pessoas. Eu peço que o Espírito Santo alcance cada uma dessas pessoas, ó Deus. Peço que o Espírito Santo revele a elas qual é o mal que elas precisam se livrar. Qual é o peso emocional que elas precisam se livrar, Senhor, em nome de Jesus. Revela a ela. Talvez, ó Deus, é uma briga de família. Talvez, Senhor, é a morte de um ente querido. Talvez, Senhor, é uma fala que a pessoa ouviu quando criança ainda, de mãe ou de pai, e carrega isso até hoje. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, traz à tona, traz à memória o sofrimento dessa pessoa, o que essa pessoa tem sofrido, o que essa pessoa tem carregado por anos, problemas. Talvez essa pessoa carrega um remorso. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, nesta noite. Dizemos: Pai, nós não somos nada. Nós somos pó e ao pó nós tornaremos. Hoje pode ser a nossa chance de nos redimir diante do Senhor. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que têm dificuldade de orar, que tem pessoas que têm dificuldade de liberar perdão, de olhar para o passado de uma forma diferente. Mas essa é a tua chance. Essa é a tua chance de Deus fazer a obra na sua vida. Essa é a tua chance de Deus colocar sobre a sua mente coisas novas. Ele diz: clamas a mim e eu responder-te-ei coisas novas e ocultas que tu ainda não sabes. Oh Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti como seus filhos. Necessitamos de Ti, necessitamos da Tua presença, necessitamos da Tua grandeza. Somos pó e ao pó tornaremos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor essa pessoa que é muito sentimental. Fortaleça ela, Pai. Dê espírito de força, dê espírito para ela de mansidão. Abra os olhos espirituais, abra esses olhos da mente, Pai,
para que todo sofisma caia por terra, para que toda barreira caia por terra, para que todo muro que foi construído dentro dessa mente caia por terra. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, essa pessoa que tem algum tipo de transtorno de personalidade, se essa pessoa tem algum tipo de transtorno de ansiedade, vai embora agora em nome de Jesus. É este demônio que fica perturbando a mente da pessoa, que fica colocando minhocas, que fica colocando perturbações. Vai embora, mal, vai embora, mal. Bata em retirada, sai daí agora. É sua chance de você se colocar diante de Deus. Declare comigo, se você tem a mente perturbada, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga, vai embora, pensamentos que me perturbam, pensamentos contrários, pensamentos que me faz sair fora da palavra, vai embora, bate em retirada, saia da minha mente toda lembrança ruim. Saia da minha mente tudo aquilo que me faz ficar triste, toda tristeza. Saia da minha mente todo sofisma, todo mal que Satanás tenta colocar. Meu Pai, comece a criar forças. Comece a criar forças na mente dessa pessoa. Que toda preocupação vai embora, que todo mal vai embora. Tudo aquilo que prejudica ela, esse passado dela. Não importa se o teu passado é sujo, não importa o que você fez. Todos nós temos um passado, o que importa é hoje. Deus vê o seu arrependimento hoje. Não importa quem você foi, importa quem você é, importa o que você é hoje na presença do Espírito Santo. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Pai, diante do Senhor aqui nós confessamos os nossos pecados. Pai, ajuda-nos a olhar para esse passado de uma forma diferente. Ajuda-nos a olhar para esse passado como escadas para que a gente possa subir e alcançar o céu, alcançar a sua gratidão, alcançar, ó Deus, a sua misericórdia, alcançar as suas bênçãos. Glorificado seja o teu nome, santo, 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 santo. Livra-nos, ó Deus, de toda a síndrome do pânico, vai embora, depressão vai embora. Essa depressão que se alojou na vida dessa pessoa aí, que está mantendo, que é um espírito que está colocando depressão, vai embora agora, em nome de Jesus. Do alto da cabeça, planta dos pés, seja abençoado. Do alto da cabeça, planta dos pés, seja abençoado. Pai, dá ordem aos teus anjos para que estejam ao redor delas com espíritos ministradores de bênção, com espíritos ministradores de cura. Apaga o passado dessa pessoa que perturba. A palavra de Deus diz, o próprio Deus diz, eu apago o teu passado e não lembro mais. Por que você fica lembrando do seu passado? Joga seu passado no mar do esquecimento. Joga ele, deixa esse passado para trás, porque ele não te pertence mais. Esse passado já é museu que gosta de passado. Hoje sua vida é uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga, eu sou uma nova criatura. Jesus já me libertou. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, derrama a sua graça sobre a minha vida. Faz-me uma nova criatura. Coloque em mim um espírito de fortaleza para que eu tenha atitude de orar, atitude de enfrentar o inimigo, atitude de batalhar espiritualmente. Ah, Senhor, necessitamos de cada uma dessas do Senhor. Cada uma dessas pessoas necessita do Senhor. Olhe para o seu passado agora, esqueça o que passou com você, esqueça. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. Não vos lembre das coisas passadas. Deixe o seu passado para trás. Não deixe o seu passado atormentar a tua mente. Não deixa mais essas coisas que aconteceram com você, pessoas que fizeram mal com você. Libere o perdão. Essa pessoa que te talvez feriu lá no passado também já não é mais a mesma, e você também não. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Declare isso. Diga, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura. Hoje, a partir de hoje, a minha vida vai tomar um novo rumo. Coloque propósitos na sua vida. Coloque o propósito de conhecer Jesus verdadeiramente, quem Ele é. Coloque o propósito de servir ao Senhor, porque Jesus
Jesus está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando, está perto. Coloque um propósito de servir ao Senhor verdadeiramente, coloque um propósito no seu coração. Aleluias, aleluias. Oh, Espírito Santo, passa com teu poder agora, onde quer que essa pessoa esteja, do alto da cabeça à planta dos pés. Oh, Senhor, seja abençoada, seja liberta desse jugo. Deus nos chamou para a liberdade, não foi para a prisão. Pai, essa pessoa que tem a mente espiritual presa, tem gente aqui que está com a mente presa ainda. Libere sua mente. As correntes não estão nas suas mãos ou nos seus pés. A corrente está dentro da sua cabeça. O seu problema não está no seu corpo, o problema está na sua cabeça. Libere sua cabeça, libere sua cabeça. Limpa, Jesus, limpa esses pensamentos, limpa essa memória, Jesus. Quebra esses muros que foram construídos como um sofisma. Quebra esses muros, ó Deus. Quebra, 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 quebra. Entrega a sua vida ao Senhor. Se renda a Ele e diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Tome minha vida em tuas mãos. Faça de mim o que quiseres, ó Pai, porque eu sou tua serva. Se coloque diante de Deus como serva do Senhor, que você possa pagar todo o mal que colocaram em você. Toda obra mandada vai embora, está desfeito em o nome de Jesus. Receba a bênção do Espírito Santo, receba a bênção do próprio Deus. Aleluias. Me veio um versículo aqui, quero ler com vocês. Já vou terminar já a live. Isaías. Você pode declarar esse versículo na sua casa. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Oh, aleluias! Deus está dizendo que Ele vai abrir caminhos na sua vida. Se você deixar o teu passado para trás, Deus está dizendo que vai fazer as coisas novas na sua vida. Que vai colocar aqui, ó, caminho no deserto. O deserto é um lugar que você não sabe para onde você vai, mas quando Deus coloca o caminho, você tem a direção. Ele vai colocar rios no ermo, onde tem sequidão, Ele vai colocar rios. Aleluias! Receba isso na sua vida. Declare esse versículo. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Luz da palavra de Deus. Luz da palavra de Deus. Luz da palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Minha amiga, meu irmão, você pode ser curado de seja qual for a enfermidade, mesmo que ela seja uma enfermidade emocional. Se você entregar sua vida para Jesus verdadeiramente, Ele te fará uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele vai abrir caminho no deserto e vai colocar rios no lugar que tem sequidão. Aleluias. Deus seja glorificado na sua vida. Deus seja glorificado na sua vida. Hoje você pode ser liberto. Você só precisa tomar atitude e dizer dentro de você: a partir de hoje, não vou mais lembrar disso. A partir de hoje, eu vou esquecer o que fizeram para mim. Mas não é aquele esquecer que você se lembra depois. É resolver.
É colocar dentro da mente e gerenciar essas emoções e falar, poxa, aconteceu há tantos anos atrás, então já passou, hoje eu tenho um outro entendimento, hoje eu entendo que é por causa disso que aconteceu, que é por causa daquilo que aconteceu. Então hoje você tem um amadurecimento do que aconteceu. Então sai fora disso, porque isso está atrapalhando a sua vida com Deus. Atrapalha sim a sua vida com Deus. Levante-se como uma guerreira e um guerreiro do Senhor. Levante-se como uma pessoa, um soldado e lute suas batalhas. Não baixe a cabeça para o inimigo não baixa, porque a hora que você baixar a cabeça ele monta de cavalo em você. Não baixa a cabeça para Satanás. O poder e a autoridade está sobre a sua mão. Diga graças a Deus. E para finalizar, assim como ontem nós declaramos o Salmo 91, hoje nós vamos declarar o Salmo 23. Por quê, pastora? Porque ele fala exatamente disso. Sobre cura, sobre Deus não deixar nos faltar nada. Vamos declarar? Se você tem sua Bíblia, você pode pegar, senão você pode repetir comigo. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Senhor, leva-me onde tem pasto. Sabe o que significa pasto? Pasto não é o pasto que a vaca come. Pasto é igreja. Ore a Deus para Deus guiar você onde tem palavra. Se você é ovelha, você tem que ter palavra. Palavra é o pasto. Então guia-me, Senhor, a pastos verdejantes. Guia-me, Senhor, numa igreja que pregue a palavra do Senhor, que não pregue a doutrina. É isso que ele está dizendo. Ele diz, refrigera minha alma. Tem alma das pessoas aqui que precisam ser refrigeradas. Alma que estão tão cansadas, que precisa de um refrigério, de um vigor novo. Guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Justiça de Deus. A palavra de Deus é a justiça. Que Deus possa revigorar o seu vigor, refrigerar a sua alma. Tantos problemas, entregue ao Senhor, entregue ao Senhor. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que você tenha problemas, ainda que você tenha algum tipo, pela fé eu já digo, ainda que você tinha algum tipo de problema emocional, físico, você já está curada. Ainda que você passe por problemas que te levam ao vale da sombra da morte, Deus está dizendo, não tenha medo porque eu sou contigo, não tenha medo porque eu sou contigo, eu te protejo com a minha vara, eu te protejo com o meu cajado, eu te protejo com as minhas sombras, com as minhas penas, não tenha medo. E ele diz mais, ele diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não pense você que esses inimigos é o inimigo que você tem na rua, ser humano, viu? Não é. Ah, aquela pessoa não gosta de mim, ela é meu inimigo. Não é desse inimigo. Preparas uma mesa para mim, ou seja, preparas um banquete na presença do meu inimigo, que é Satanás. Satanás é teu inimigo. Satanás é teu inimigo e os súditos dele. Prepara uma mesa, um banquete para mostrar para Satanás quem é o meu pai, quem é que cuida de mim, quem é que me dá o banquete. É ele, não é mais ninguém não. Unge a minha cabeça com óleo. Já foi falado aqui, a ovelha que unge a cabeça com óleo, que é para a mosca não sentar.
Você tem que ungir a sua cabeça de vez em quando para sair pensamentos perturbados. Aí vem um enviado do Satanás, do quinto dos infernos, falar mal para você da igreja, falar mal de um irmão, falar mal do pastor, falar mal da palavra. Manda embora essa pessoa, isso é um enviado do Satanás. Quem fala mal de um, fala mal de todos. Presta atenção nisso. Então, unja minha cabeça com óleo, ou seja, me afasta essas moscas que senta. Se você for pegar a ovelha que fica no pasto de verdade e jogar óleo, não tem mosca que vai sentar na testa dela. E é isso que ele está falando. Unja minha cabeça com óleo, óleo da presença do Senhor, até que transborda, que Jesus Cristo possa entrar na sua vida para transbordar amor, transbordar gratidão, transbordar crença que Deus pode fazer tudo. É isso. E aí ele finaliza: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga graças a Deus. Salmista Davi disse que a bondade e a misericórdia vai seguir ele para o resto da vida e ele não vai. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem uma tradução que fala até a minha morte. Que você fique firme na igreja até a sua morte ou até a vinda de Jesus. Não saia da igreja, não saia. Se você não está contente, ora a Deus, porque o problema não é a igreja, o problema é você. O problema é você. Ai, não me acostuma aqui. Ai, não gosto disso. Ai, não gosto daquilo. Você é o problema. Só se não tiver pasto. Se não tiver pasto, não é pecado você procurar outra igreja, não. Na EAG tem pasto de sobra. Porque é assim que eu creio. Em nome de Jesus. Vamos finalizar? Eu estou muito feliz de estar fazendo este propósito com vocês. Estou muito feliz porque Deus colocou, meu coração chega a queimar de alegria, porque agora são 00:11. Às vezes, ontem eu passei 15 minutos. Carol falou, a senhora passou 15 minutos. Eu já vou encerrar já. Mas Deus é maravilhoso. E estar na presença dele não tem preço. Eu tô aqui numa sala com o ar-condicionado ligado e eu tô com o corpo queimando, tô com o corpo pegando fogo, porque eu tô sentindo a presença do Espírito Santo. Isso só me dá mais a certeza de que é um propósito vindo do coração de Deus. Aproveite esse momento, porque a presença ela pode chegar aí onde você está. Não há barreiras no mundo espiritual. Deus se faz presente na sua vida. Em nome de Jesus. Amanhã eu estarei novamente aqui, 23h, e o tema de amanhã é família. Amanhã nós vamos falar sobre família. Família envolve brigas, separações, discussões, constituição de família, separação. A mãe cria o filho de um jeito, quando cresce fica de outro. Nós vamos falar de vários assuntos. Família. Convide as pessoas que têm famílias, que estão com problema em famílias e que possam, em nome de Jesus, serem abençoadas com essa palavra. Gente, eu fico por aqui com o coração grato, com o coração muito grato pelo que Deus tem feito e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até amanhã. Em nome de Jesus. Shalom, Adonai para vocês. Tchau, meus amigos. Até amanhã.